Tenho 33. Pronto, eu também tenho 33 anos, eu acho que 33 anos muito para mim, eu não sei se também se acha muito ou pouco, mas para mim é muito, está a sentir o peso da idade, tu achas que é Sim, muito? pesa. A idade pesa muito. Para quem ainda não tem 33, não querem chegar a essa idade. Mas eu acho que nós sentimos a idade pesada por causa das nossas ambições, né? Nós temos sonhos por realizar, quanto Que mais ainda eles. não realizamos. Ainda não realizamos, e quanto mais eles ficam distantes de nós, mais nos sentimos atrasados em relação à idade. Acho que é aí que a idade pesa, né? É realmente. E cada tópico que aqui for levantado, podes também deixar a tua opinião em comentários, que nós vamos ler e também vamos responder o que nós achamos, está bem? Portanto, aperta o cinto que Danilo vai apresentar-se. Chamo-me Danilson, trabalho com informática. Hoje vamos ter um quadro diferente do habitual, portanto estou aqui ao Joaquim Canumba. Quando tu sentes que o tempo vai passando e as coisas não se concretizam, a idade pesa. Que se nós tivéssemos concretizado, se calhar não pesaria tanto. Eu acho que, por exemplo, o Ronaldo tem 34, né? O Ronaldo tem 36. 36, portanto ele acha que está muito jovem, né? Exato. Eu tenho Com 33. 23 já era. Aos 23 já era milionário. Então, Não pesava. eu tenho 33, então estou muito velho. Tudo em função do que nem eu gostava de almejar, gostava de concretizar, mas ainda está distante, está muito longe. Portanto, parece que a vida não é tão fácil assim como nós pensamos. Um gráfico de altos e baixos. Ativa o sininho aqui de notificações, faz um like para que o YouTube possa entregar esse vídeo a mais pessoas, assim claramente o canal crescer, né? Portanto, e Danilson, como disse, é estudante e é apaixonado por tecnologia também, portanto, e também é um jovem que tem ideias próprias e é de jovens que ideias próprias nós precisamos, por isso mesmo é que... Queres começar? Tá bem, podes começar. Pronto, eu acho que o que é que está faltando na juventude hoje? O que está a faltar penso acho que é comprometimento connosco mesmo e com a sociedade, com as pessoas que nos amam, com as pessoas que não nos amam, que nós conhecemos. Parece que nós não estamos muito preocupados em primeiro nos colocarmos no centro das atenções em relação aos nossos objetivos, que é nos formarmos, e formação hoje é diversificada, né? Pode ser formação profissional, formação académica, formação pessoal. Pode ser a nível religioso, eu sou cristão, acredito na existência de Deus, portanto eu acho que ter uma ligação religiosa é importante para que saibamos diferenciar o que é bom, o que é mau, como nos posicionarmos em relação aos outros, como cuidarmos dos outros. Acho que falta na nossa parte da juventude uma preocupação com o autoconhecimento, com buscar informação em vez de nos preocuparmos somente em ir para as escolas, ouvir dos professores. Falta também em cada um de nós, já a partir dos 30 anos por 40, termos a responsabilidade de participar do processo de educação dos outros, das crianças, dos mais adolescentes, das mulheres. Fazemos parte de alguns grupos, por exemplo, de associações, digamos que também as associações têm funções importantes nas sociedades. Eu penso que falta comprometimento com coisas sérias, né? Tudo bem, né, que em cada idade há coisas que temos que viver, né? Mas sem, claro, nunca ultrapassarmos os limites, porque há pessoas que têm 40 anos, mas ainda vivem como se tivessem 15 anos, né? Parece que quando tiveram 15 anos não viveram o que deviam viver. Então acho que falta comprometimento com cada fase da idade e com as coisas que nos acrescentam. Sim, eu concordo com quase tudo o que disseste, né? Eu só gostaria de acrescentar que não é bem acrescentar, é basicamente complementar aquilo que disseste. Eu acho que nós jovens hoje em dia parece que somos uns bebês adultos. Acho que nos falta mais senso de responsabilidade. Hoje eu vejo muitos jovens que preocupam-se mais com o seu próprio umbigo, com o seu próprio bem-estar individual do que com o bem-estar das pessoas à sua volta. E isso faz com que, eu vejo jovens que preocupam-se mais em divertir, é só diversão e mais nada, estás a ver? Muitos trabalham porque precisam de dinheiro para se divertir praticamente. Para viajar, fazer turismo, para comprar roupa, para ir para as festas e não sei o quê. E falta mais um sentido de melhorarmos aquilo que está à nossa volta e não simplesmente estarmos só a pensar em nós. Eu acho que
Eu não sendo religioso, eu tenho noção que a religião é algo muito importante na educação moral de cada indivíduo, né? Pronto, agora, sendo adulto, já não sou religioso, mas eu cresci dentro de uma família religiosa. Tipo, minha família é católica e eu, quando era pequeno, metia-me na catequese, frequentava a catequese, fui batizado, era para ser escoteiro, mas já não consegui concluir. Mas eu hoje vejo que aquela pequena formação foi importante para mim, para a minha vida que é hoje. Acho que hoje em dia isso perdeu-se um pouco e faz muita falta. Mas tu és ateu? Ateu. Há uns anos atrás considerava-me ateu, mas hoje não me considero. Já não me considero ateu porque eu acredito que existe uma entidade superior da qual nós fomos feitos, né? Uma entidade que nos criou. Mas eu não sou tão crente, aqui a palavra, tão crente. Tão confiante de que tudo depende de milagres. Pronto, nesse âmbito mais espiritual, dessa coisa não sou muito, essas crenças, mas... Exatamente. Eu acho que as religiões, como disse o Danielson, são bem-vindas porque o que é a religião? É estar ligado a alguma coisa, né? Geralmente é uma divindade, é uma coisa que você não consegue ver, não consegue tocar, mas na tua cabeça, no teu coração existe. E, por exemplo, aqui já dá um exemplo do budismo. Para o budismo, a religião é você ter na tua cabeça que existe uma divindade, como disse o Danielson, existe uma divindade. Essa divindade tu podes manifestar, depois podes olhar para uma pedra, dizer que meu Deus é a pedra, depois olhar para o fogo, meu Deus é um fogo. Portanto, é que te referes à mesma coisa. Quando eu olho para o céu, eu digo assim, Deus está no céu. E Danielson olha para a pedra e diz assim, Deus está ali. Os religiosos que olham para o chão. Sim, olham para o chão, exatamente. Portanto, a ideia é que estamos a nos referir à mesma entidade. Okay? Não é, por isso é que alguns dizem que os católicos adoram estátuas. Outros dizem, não. Mas é que não é uma questão da estátua, nem uma questão da pedra, nem uma questão do fogo. É sempre uma entidade que está atrás disso. Exato, é sempre uma crença de uma entidade superior a nós, que é uma entidade que nos criou, que deu a nossa origem. Tá a ver? Exatamente. E eu acho que depois há também ali um grupo que é um pouco mais radical, interpreta as coisas de uma forma que tudo tem que ser assim, e quando tu, como tu falaste há pouco tempo, adoras uma imagem ou uma estátua, já é errado, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que é simplesmente uma forma de nós manifestarmos a nossa nesse caso, dos religiosos, né? De manifestarem a sua fé, exatamente, naquilo que acreditam. Exatamente. Acho que porque a fé, ou seja, essa religião, essa fé, às vezes exige de nós termos uma coisa que possamos tocar, pegar, que essa aqui é Deus, está vendo? Então é por isso que se calhar alguém olha para uma fotografia ou para uma imagem e diz, não, Deus está aqui. Porque nós sentimos necessidade de tocar nesse Deus, né? Já que ele é intocável. Então arranjamos imagens para justificar. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, eu já tive essa conversa com várias pessoas. Estava numa sala a conversar e houve um dos participantes dessa conversa que deu um exemplo. Ele disse que o ser humano tem por natureza acreditar em histórias. Nós somos assim por uma razão. Então ele deu um exemplo, por exemplo, o dinheiro, né, a moeda, tem uma história. Se não tivesse essa história, essa moeda não teria valor nenhum. Por exemplo, se tu encontrares com um macaco e ele tiver uma banana, tu podes oferecer 1 milhão a esse macaco em troca pela banana, o macaco nunca vai aceitar. Por quê? Porque ele não conhece a história do dinheiro, ele não conhece a história da moeda. Então, para ele aquilo não é nada, para ele o que vale é a banana que vai matar a sua fome. Para acrescentar, eu acho que a religião é como se fossem os psicólogos, né? Servem para equilibrar os nossos ânimos. Nós, se não tivéssemos a religião, viveríamos tão exaltados, tão dispersos, sem esperança também, sem esperança nenhuma. Portanto, acho que é bem-vinda. Acredito nela. E quem não acredita, deve ter alguma coisa, alguém que acredita, pelo menos.
fundo, também o que falta hoje é justamente algum senso, alguma crença nas pessoas. Hoje em dia temos cada vez menos jovens crentes, então por isso é que hoje coisas como depressão, ansiedade tornaram-se mais comuns na nossa sociedade, principalmente nos jovens, porque existe realmente essa falta de esperança nas pessoas. As pessoas não acreditam mais no próximo, por exemplo. Hoje em dia tu vês jovens que praticamente acreditam neles próprios e já está, vivem para eles, não vivem nem sequer para os seus parceiros, estás a ver? E cada vez mais há esse tipo de problemas mentais, como depressão, porque justamente não temos esperança, praticamente sentimos que estamos sozinhos, né? No fundo é uma ilusão, né? As redes sociais pareceram uma falsa ilusão de que estamos cada vez mais próximos, mas no fundo estamos cada vez mais sós, mais sozinhos, no fundo. E isso manifesta-se justamente no índice de infelicidade e de problemas mentais. Sim, em relação às redes sociais, pronto, né? Denilson, se calhar chutou aqui uma desvantagem, né? Das redes sociais, que temos a ilusão de que estamos mais próximos, mas não. E nós sabemos disso que todas as vezes quando vamos para um jantar, para uma festa, estamos mais nas selfies, mais preocupados em mostrar o que estamos a viver aqui para o outro lado, do que estarmos no lugar, né? Ponto. Isso é uma coisa que está presente em quase todas as idades, nas crianças, nos adultos, ponto. Todo mundo hoje em convívios está mais no telemóvel do que em outros lados. Eu acho que tudo usado com equilíbrio faz bem. Alguns estão hoje milionários, estão hoje bilionários por causa das redes sociais. Alguns todos os dias fazem dinheiro aqui nas redes sociais. Portanto, outros todos os dias perdem tempo nas redes sociais. Portanto, é uma questão também de equilíbrio, uma questão de visão, né? Aquela menina que está nas redes sociais a mostrar a bunda, a dançar, às vezes ela está aí a ganhar muito dinheiro. Você só está a rir. Tudo uma questão de equilíbrio, é muito uma questão de visão, né? Por exemplo, os psicólogos, né, estão nas redes sociais e deviam nos ajudar a eliminar os casos de depressão, por exemplo, que você falou, né, nos casos de depressão por causa das redes sociais. Alguém pensa que o outro está bom, está bem, simplesmente pelas fotos que postou lá no Dubai. Não sabe se para ir ao Dubai furou o cartão de crédito, se ir ao Dubai recorreu a forças obscuras. Aliás, nem nossa preocupação em querer saber se o Joaquim foi para o Dubai onde tirou dinheiro. Pelo menos não nos deixamos levar por essas vaidades. Alguém foi, se calhar, porque trabalhou, ou porque furou um cartão de crédito. E nós, ou porque roubou, ou porque burlou muita gente. E nós, claramente, olharmos, fazemos um like e estamos focados no nosso. Não nos deixamos levar por essa história, porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história, cada um tem os seus problemas. Eu acho que também é o trabalho dos psicólogos lá nas redes sociais darem assim uns toques sobre como nos posicionarmos nessa ferramenta que é tão poderosa do ponto de vista de coesão social, também é poderosa para nos destruir, né? É tipo uma faca de dois gumes, né? Exato, é uma faca de dois gumes, mas eu vou discordar, não é de discordar, né? Eu acho que vou me diferenciar um pouco daquilo que tu disseste, que muita gente também usa para o seu benefício. Eu acho que, no fundo, são poucas gente que tiram vantagem das redes sociais. Por exemplo, tu deste exemplo de pessoas que viraram milionárias, conseguem fazer muito dinheiro. Se tu pegares na quantidade de gente que consegue ter sucesso financeiro com as redes sociais, é uma porcentagem muito baixa. A maioria das pessoas não ganha dinheiro nenhum, praticamente só vive para estar ali a alimentar o ego. Uns para alimentar o ego, sim, aí já concordo. Há muita gente que está lá para alimentar o ego, mas muita gente está lá para passar tempo, simplesmente para passar tempo. E eu acho que isso é uma desvantagem, porque a gente podia passar tempo a fazer outras coisas, né? A ser mais produtivos, e ficamos lá a ver o que cada um está a fazer. Eu acho que isso é muito mau, e acho que é a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas
usa simplesmente para passar o tempo. E grave é saber que também há pessoas que usam para criar inveja nos outros, né? Quer dizer, eu faço coisas para que as pessoas se sintam inveja de mim, da gente que faz, geralmente mulheres e homens, fazem coisas que, só para criar ciúmes, para criar inveja, para sentirem-se especiais, mas passo que quando desliga a internet sofre, né? Por si mesmo, mas quer mostrar isso, e isso eu acho que esse é o mal superior das redes sociais, né? Quando você liga a câmera para querer que as pessoas pensam que você tem uma vida que não tens, ponto. Eu acho que esse é o pico. Eu acho que o ensino superior, nos dias de hoje, na minha opinião, depende de que área é que nós vamos seguir. Né? Por exemplo, na minha área, que é tecnologia, eu acho que vale a pena, porque só te dá vantagens. Mas creio que existem áreas que não são assim tão vantajosas, como por exemplo gestão. Por exemplo, eu vejo muita gente a fazer gestão e, por exemplo, aqui onde nós vivemos, né, Portugal, é muito difícil tu terminares uma licenciatura em gestão e conseguires um emprego nessa área. Normalmente acabas numa área que não é aquela que te formaste. Não sei, talvez eu esteja a ter uma visão pessoal minha, né? Porque eu sou de outra área e eu vejo muitas vantagens na minha área, porque existe muita procura, é um setor que está sempre a crescer, é um setor que não vai acabar agora, então eu só vejo vantagens, né? Estou aqui a falar, devia já ter terminado, ainda não terminei, mas eu só vejo vantagens. Por exemplo, é só isso o exemplo que eu dei. Vale a pena em algumas áreas e não vale a pena em outras áreas. Eu concordo com o Danielson. Apesar disso depender muito de cada sociedade, nós estamos em Portugal e estamos a falar com base, se calhar, as vivências aqui de Portugal, né? Porque também há sociedades em que alguns cursos já estão ultrapassados, há sociedades em que alguns cursos ainda valem ser feitos. Né? Claro, também concordo em dizer que há cursos que não vale a pena fazer, há cursos que só vais mesmo gastar dinheiro, porque a ciência é muito dinâmica. Dinheiro e tempo. A ciência é muito dinâmica e há alguns cursos que são muito renováveis. Mesmo, inclusive, as tecnologias que hoje são o centro das economias, né? Também é uma área que está em alta velocidade. Não sei se você aprendeu hoje na universidade no primeiro ano, até terminar ainda vai ser útil, não sei, porque é das áreas mais dinâmicas que eu conheço, no nível da ciência. Pois, se calhar fazer uma licenciatura em medicina, a licenciatura em direito, são cursos, né? Tipo, direito é um curso que exige autoridade, por exemplo, para seres advogado, para seres, sei lá, pelo menos essa instituição exige esses requisitos. Eu me acordo que há cursos que, gestão de recursos humanos, por exemplo, hoje é uma coisa mais ligada à psicologia, neurociência, não sei, acho que há cursos que realmente não vale a pena fazer. Eu estudo economia, mas também acho que em economia há muitos assuntos que não vale a pena. Por exemplo, se for fazer economia, há temas que não vale a pena constarem no currículo, que já estão ultrapassados. Eu acho que a preparação de hoje devia ser mais com coisas que nós vivemos todos os dias. Se tem, por exemplo, se existe um curso na universidade, tens de saber, né, se esse curso diariamente é vivido. Né? Por exemplo, tecnologia todos os dias é vivido. Medicina todos os dias é vivido, direito todos os dias. Então é perguntar sobre isso, porque realmente, em média é isso. Há cursos que não vale a pena fazer, também depende muito de cada sociedade. Por exemplo, o curso de História, não sei, mas se calhar é importante porque há países que têm histórias muito dispersas. Por exemplo, a Angola tem uma história boa estranha. Há quem conta isso, se calhar uma pessoa formada em metodologia de investigação, não sei da história, pode, não sei. Mas realmente é você que perguntar se de facto esse curso é vivido todos os dias, né? Se vale a pena. Porque há mesmo alguns que só vais enriquecer a universidade, eu acho. Sim. Ainda voltando àquela parte que tu disseste que a área tecnológica é muito dinâmica. Realmente é dinâmica, mas uma vantagem que tens na área tecnológica é que mesmo terminando o curso, imagina, tu já terminaste o curso há 3 anos, terminaste a licenciatura, mas uma vez tu inserido no mercado de trabalho, tu consegues acompanhar a evolução, tu vais te adaptando às mudanças. E essa é a vantagem, tu nunca vais ficar estático, a não ser que estejas numa empresa muito específica. Mas se tu estiveres numa empresa onde se usa tecnologia, onde usamos tecnologias abrangentes,
tu vais sempre conseguir, claro, se fores um bom funcionário, vais sempre conseguir adaptar-se às mudanças que vão surgindo. Pois, para quem já fez universidade, é a tua obrigação agora estar atualizado. Todos os dias te atualizares, porque o professor que te ensinou no ano passado já era, se calhar. Então é a tua obrigação diariamente estares a buscar mais conhecimento sobre o assunto, te atualizares mais, porque senão depois ficas só no diploma, mais nada, né? E mesmo para quem não, imagina, mesmo para quem tenha terminado há muito tempo e está fora do mercado de trabalho por muito tempo, ainda há procura de, por exemplo, linguagens de programação que se usava há muitos anos atrás. E mais do que o diploma, o canudo, o que e tal, é o que está aqui na cabeça. Pá, o racismo é um assunto muito sensível e que infelizmente temos que falar sobre ele mesmo, porque todos os dias há relatos de que ainda hoje, por acaso estava a ver no Instagram uma jovem dizer que sofreu racismo no trabalho, ela que sofreu racismo e ela que foi demitida. Eu acho que o racismo existe tanto a nível das instituições, existe a nível das pessoas ainda racistas, porque o motivo só elas sabem. E eu acho que há, eu não posso negar porque eu também já sofri racismo nos transportes. Claro, na altura eu nada fiz, e se calhar hoje eu faria alguma coisa. Mas como é que foi? Como é que foi? Eu entrei no comboio, a senhora, estávamos de pé, a senhora pisou-me no pé, e ela disse, desculpa, parece que hoje é meu azar, eu só estou mesmo a cruzar com pretos no hospital, o médico que me atendeu era um preto, quando estava subindo o comboio uma senhora me empurrou, era preta, hoje pisei um preto, hoje parece que estou com azar, porque o meu dia está negro. Portanto, um comentário muito baixo, né? Muito baixo. E foi no primeiro ano foi quando eu cheguei em Portugal, no primeiro mês. No primeiro mês, parece que foi batismo. Eu vi, senti-me uma dor, senti uma dor que não tem igual. Eu olhei para a senhora, não fiz nada, não disse nada, só fiquei muito triste. Dias depois, eu estava no comboio, uma senhora também estava do meu lado, olhou para outra senhora negra que estava a usar tissagem, como é que chama esses cabelos aí. Ela disse assim ao seu marido, ao seu parceiro, eu não sei porque que essas pretas insistem em usar esses cabelos, porque não acho que fica bem, isso é um nojo isso. Ponto. Então, eu ouvi, não sei se ela percebeu que eu ouvi, também nada fiz, fiquei também caladinho, só achei um comentário muito baixo e alguns comentários não merecem respostas. Por isso, com base nesses dois exemplos e mais histórias que eu vou ouvindo, eu sei que aqui em Portugal há. E também mesmo no mercado de trabalho, há empregos que você não consegue. Se é uma vaga, né? Uma vaga tem 3 pessoas, 2 brancos e um negro, acredito que a probabilidade do negro entrar é igual a 0,0%. Como nos posicionar em relação a isso? Eu acho que o racismo é um fenómeno de poder, como se diz. Só é racista aquele quem se acha superior aos outros, quem se acha mais bonito que os outros, quem se acha mais inteligente que os outros. Por isso o racismo se combate com conhecimento, com dinheiro, temos que ter dinheiro, se combate com união, né? Nós nos unirmos para construirmos o nosso mundo. Né? Em relação ao racismo, isso é um assunto muito sensível, como tu disseste. Eu pessoalmente não gosto de falar sobre isso, porque quando eu falo sobre isso é sempre polêmica. Eu acho que existe sim, existe em todo lado, não existe só aqui em Portugal. Existe em Portugal, existe na Europa, existe em qualquer outro continente. Uns podem dizer que não, mas existe. Como é que eu lido com isso? Eu confesso que sofri poucas vezes. Se calhar a única vez que eu me lembro de ter sofrido, ou pelo menos eu ter reparado que sofri racismo, e nem era algo diretamente, mas foi o que aconteceu. Foi com um colega meu que fez um comentário sobre os negros, né? Fez um comentário desagradável, mas ele estava a falar comigo e disse que não vou estar especificamente a dizer o que ele disse, mas ele só fez um comentário negativo e disse o que eu fiz. Nós éramos colegas, eu simplesmente perguntei, eu disse por que eu devo ligar aquilo que tu achas sobre os negros? E ele não me conseguiu responder. Então, o conselho que eu dou às pessoas
né? Não sei se todo mundo consegue ou não, mas pelo menos eu consigo. Quando são temas relacionados a comentários, opiniões de outras pessoas sobre os negros, quando se trata de opinião apenas, eu prefiro ignorar ou prefiro mostrar àquela pessoa que a opinião dele não importa. É só assim. O que ele acha, para mim, não interessa. E pronto. Agora, quando são coisas que nos afetam diretamente, como por exemplo, o caso do mercado de trabalho, se for discriminado, se não fores aceito num cargo por ser negro, esse tipo de coisas, claro que aí tu vais usar os mecanismos que a lei tem, né, para te queixar, né, e tirares alguma vantagem sobre isso. Eu não tento convencer ninguém, não tento convencer nenhum branco que os negros são fixes, que eu não tenho nem o meu papel. Simplesmente a opinião dele é para ele, não é para mim. Aquilo que ele acha é problema dele. Eu também tenho a minha opinião sobre certos grupos, nós todos temos. Agora, quando é o que vai me afetar o bolso, aí sim tenho que usar os mecanismos da lei. Falta nós também nos interessarmos em conhecer as ferramentas legais para combatermos o racismo. Por exemplo, há um jovem, aqueles que lutam, né? Alguém que chama de preto, você luta, né? Há quem chore, há quem... São atos que eu acho que, ponto, vale o que vale, mas acho que se nós conhecermos as ferramentas legais para lidarmos com isso, vamos reduzir cada vez mais essas respostas, né? Bater, chorar. Não vale a pena ser vitimista, porque isso vai existir sempre, né? Eu penso que vai demorar anos para isso acabar, se não vai acabar. É sermos capazes de responder de forma... Por isso é que vale também estudarmos, né? Porque quando você estuda, quando você lê, quando você conhece as coisas, ninguém te mente, ninguém te engana. Acho que é isso. Exato. Quando tu também tens autoconhecimento, acho que consegues dominar melhor esse tipo de situações. Eu acho que também o problema de muita gente é uma falta de autoconhecimento. Nós às vezes, né? Partimos para reações, partimos para reações emocionais e reações emocionais nunca acabam bem. Por mais que tu tenhas razão, muitas vezes acabas por perder a razão. Mas eu não gosto de falar sobre isso porque lá está, isso é, como é que se diz, isso depois ativa as nossas emoções e se calhar as pessoas ficam ali, mas vocês, não sei o quê. Claramente vai haver pessoas com comentários negativos. Então são coisas que eu não gosto. Sim, porque, Danilson, há pessoas que são tão inteligentes que usam mesmo as nossas emoções para nos dominar. Tentam nos provocar, nos enervar, para nós fazermos alguma coisa violenta e nos dominar. Eu acho que, como dizia o sábio, né? Quem consegue mexer com as suas emoções consegue te dominar. Por isso é que nós temos que ser capazes, como disse o Danilson, de nos conhecermos, conhecer as nossas reações, para quando isso acontecer, porque vai acontecer a qualquer momento, é uma coisa que você não controla. Então quando acontecer, pelo menos sabes te controlar, né? Eu acho que um soco na cara é a última coisa a fazer, penso. E acho que o importante também é saber, mesmo que tu partas para essa reação, é depois reconhecer que tu falhaste. Porque há pessoas que não têm esse reconhecimento, acham que agiram bem, fizeram... Estás a perceber? Eu acho que tem também que haver essa... Ok, existe essa possibilidade de tu falhar, nós não somos perfeitos. Exato. Eu me considero uma pessoa fria, mas eu não sou frio a 100%. Há momentos em que eu aqueço, mas lá está, eu quando aqueço depois reconheço, não devia ter agido assim. Acho que, eu sou pai, tenho 2 filhos, portanto também a minha preocupação em saber essas questões, portanto eu vou partilhar aqui a minha ideia, o que é que eu preciso ensinar aos meus filhos em relação ao racismo, isso se eles estiverem aqui viver aqui em Portugal, né? Porque em Angola essa questão de racismo a gente não sente tanto como sente aqui, onde a população maioritária é branca, né? Primeiro é dizer às crianças que o racismo é um facto, existe, eles têm que ter noção disso. Têm que ter noção de que há pessoas que nos vão classificar pelo nosso tom de pele, há pessoas que nos vão separar de grupos em relação ao nosso tom de pele. E o que é que tens de fazer para diferenciar? É seres bom em alguma coisa. Se fores estar na escola, seja melhor aluno na escola. Estás no desporto, seja melhor jogador, melhor futebolista, melhor desportista.
Quando você é melhor em alguma coisa, todo mundo te respeita, ninguém te falta respeito. É tipo antigamente quando nós fôssemos jogar bola. Se a bola for tua, todo mundo te respeita. Então é isso, vou ensinar o meu filho a não serem vitimistas nunca chorarem quando lhes chamarem de preto e de macaco, aceitarem isso como um facto que já existe há muitos anos. Aceitar macaco, não. Não, ou seja, claramente não pode aceitar isso, mas pelo menos Não. ouvir isso como um facto. É macaco. Sim, já isso. Pá, Não mas. tem que aceitar. Sim, tem nada que aceitar, mas ouvir Aceitar como preto, sim. se fosse preto, né? Você é preto, sou preto, ponto, você é preto, você é preto. Como aquele filme ali do. Nem é filme documentário, é aquele aí, mas o Cris, todo mundo odeia o Cris, não lembras? Quando o Cris disse, papai me chamaram de preto na escola, e o pai disse, e você não é preto? Eu disse. então, ou seja, quando ele chamar de preto, ele sabe que, ponto, está ciente que ele é preto. E dizer, claro, que ser preto é ser bonito, e ser branco também é ser bonito. Portanto, a beleza está nos olhos de quem vê. Não é? E eu acho que ensinar a ser melhor em alguma coisa e nunca se vitimar por ser chamado de preto, porque isso é uma coisa que já existe há muitos anos. E é até se possível contar aos miúdos a história de como é que tudo isso começou. Por isso é que nós, os pais, também temos a responsabilidade de estudarmos a história dos nossos povos. Quando é que isso começou? Porque que até hoje ainda continua o racismo, está a ver? Se eu ensinar as crianças, eles tiverem esse conhecimento, tudo o que ele ouvir a respeito, sempre vai dizer, pô, o meu pai já me ensinou isso, me ensinou sobre isso, portanto, para ele não vai ser novidade. E crianças negras que estudam aqui em Portugal têm um problema. O sistema de ensino aqui em Portugal, a história né, que se ensina aqui em Portugal é muito diferente do que nós ensinamos em Angola. Para os portugueses, o colonialismo é um ato de nobreza, é um ato de conquista dos povos. Para eles é uma história bem romantizada. E para nós é outra coisa. Por isso é que vale assim ensinar as crianças a verdadeira história que nós lá aprendemos. E depois fazer com que eles sejam os melhores, alguma coisa, sejam os melhores, que é isso. Mas que eles vão sofrer assim não vão. Depois também há coisas que eles vão ter que viver por experiências próprias, né? Sim, eu acho que, pronto, como eu disse, racismo há em todo lado e seja onde for, vamos acabar por sofrer sempre, né? Mas agora, o que eu não sou pai ainda, mas se um dia vir a ser pai, o que eu posso transmitir aos meus filhos, ao meu filho, é aquilo que eu sou em relação a isso, é ensinar-lhe a não se colocar abaixo de ninguém nem acima de ninguém, olhar todo mundo de forma igual, orgulhar-se daquilo que ele é, orgulhar-se do tom de pele que ele tem. Eu orgulho-se do meu. Eu, se tivesse que nascer outra vez, gostaria de nascer outra vez negro, e ele também vai ser assim. E não tenho qualquer problema com a minha pele, e ele também não vai ter. Saber ser frio em relação a esse tipo de comentários negativos, quando alguém tenta colocar-lhe em baixo, né? Acho que no fundo o racismo funciona assim, funciona quando alguém nos tenta colocar em baixo devido ao nosso tom de pele, e eu acho que quando nós temos orgulho, se calhar nos afeta menos. Então eu acho que essa é a mensagem ou essa é a forma que nós devemos, ou é a mensagem que nós temos que passar para as futuras gerações. Tipo, quanto mais nós olhamos para nós e sentirmos orgulho do que nós somos, esse tipo de coisas vai nos afetar menos. Eu sei que o outro lado faz com a intenção de colocar-nos abaixo, mas se nós não formos abaixo, né, quem sai a perder são eles. Nós ganhamos. É como bullying, né? Bullying funciona como? Alguém vê uma fraqueza tua e tenta usar aquilo para te inferiorizar. Se tu fores alguém que não tem uma reação negativa, né? O bullying deixa de ser bully, já não vai ser, vai procurar outra pessoa. Então acho que é isso, é ser antifrágil, né? Ser antifrágil. Sim. Eu acho que agora, falando da educação infantil no geral, né? Das futuras gerações, eu acho que o principal que está a faltar é tempo. Passa-se pouco tempo com os filhos hoje. Não é aquilo que não é como a forma como nós fomos educados. Eu acho que tu, tanto como eu, passamos muito tempo com os nossos
nossos mais velhos. Não, pode não ser pais, até os pais podem não passar muito tempo connosco, mas sempre tivemos um irmão mais velho ou o irmão caçula dos nossos pais que cuidou de nós e que sempre esteve ali para passar tempo connosco e nos transmitir valor. E hoje em dia nós já não temos isso, temos pouco. Se calhar em África temos mais, mas nós que vivemos aqui na Europa temos pouco. Então temos crianças pequenas, trabalhamos o tempo todo, né? Temos que deixar as crianças no infantário e isso é uma desvantagem. Porque os miúdos aprendem na rua e não aprendem praticamente nada com os pais. E quando o pouco tempo que os pais estão com as crianças, os pais não se querem chatear, não querem ter o trabalho de... Estão cansados, É verdade, estão cansados, querem entregar o telemóvel, as crianças ficam ali a perder tempo no telemóvel, a criança chora porque quer alguma coisa dar, as crianças não estão habituadas a ouvir não, e acho que isso é muito negativo porque nós criamos aquilo que eu falei no início, criamos futuros bebês adultos. Eu acho que é mais ou menos isso. E nós hoje em dia estamos a ver gerações com uns 20 anos, com 20 anos são bebês adultos, são pessoas que foram habituadas a ouvir sim, está bem, toma, e hoje em dia estão aí e o resultado está ali à vista. E eu acho que tem que se melhorar. O aspecto principal é o tempo. Os pais ou os mais velhos têm que passar com os mais novos para transmitir valor e isso não está a ser feito. Bom, eu concordo com o Danielson e nós às vezes, nós sim não temos tempo, mas também inventamos boas desculpas. Eu trabalho de manhã, tarde, de noite, mas todos nós temos pelo menos um dia de folga e neste dia de folga queremos, como o Danielson disse muito bem, queremos estar no nosso canto. Se você tem filho, ter filho é sacrifício, é trabalho. Como dizia alguém, que amar é trabalho, como dizia o Papa Francisco, amor é trabalho. Quando você ama alguém, tens de dedicar a essa pessoa. Cansado ou não, é teu filho, tem que ter tempo para ele. Por acaso, eu sou um dos que tem pouco a dizer sobre isso, porque eu tenho 2 filhos, eles estão em Angola, eu estou cá, eu não tenho tempo para eles e sou irresponsável. E eu não posso justificar que não, estou cá a estudar, não posso justificar isso, porque do momento que tenho filho, tenho de me responsabilizar por eles. Claro, depois já há outras questões que eu se calhar posso apresentar como justificativa, mas não justifica, porque as crianças não querem saber disso. A criança precisa de pai e de mãe próximos. Eu acho que é isso, antes de termos filho, é preciso saber se essa mulher é mesmo o que eu quero, esse homem é mesmo o que eu quero. Depois pensar nas consequências, né? Porque depois os filhos é que pagam, os filhos pagam, sofrem mais, porque eu sou adulto, eu consigo gerir as minhas emoções, consigo me dar. Mas criança não, a criança está, se está aqui a gravar, eu não sei onde é que ele está. Se está a comer, se está a dormir, se está a brincar, se está feliz. Isso é um pecado que nós cometemos por as irresponsabilidades que tivemos no passado, né? Tipo, aqueles namoros de brincadeira, às vezes namoros reais, mas que depois não conseguimos segurar as brigas. Portanto, eu acho que nós temos que sim parar de justificar que não tem tempo e se for para ter filho, que seja com certeza de que essa mulher vai ficar, ou então fazer como fez Ronaldo, né? Arranjar uma mulher assim, e tal, faz uma inseminação, depois o filho está contigo, pelo menos não tens problemas ou a mulher também, faz como fez o Ronaldo, tens filho, não precisas ter dores de cabeça com o pai, porque depois os miúdos não têm nada a ver com isso, eles pagam por isso. E eu acho que depois é o que o Danielson disse, nós tentamos compensar o nosso tempo com telemóveis, com brinquedos, com mimos, mas isso não forma crianças, né? Isso forma adultos, bebês, né? Como disse o Daniel. Um dos outros aspectos, ou um dos problemas também que as crianças passam hoje, justamente fruto também de termos já bebês adultos que já têm filhos, é que muitos desses pais colocam as crianças em posições ou em situações que não deviam estar, colocam as crianças em situações de adultos. Eu vou dar um exemplo. Por mais que tu tenhas um pai ou uma mãe que não é tão ajuizado assim, porque nós também tivemos, né? Tivemos pais que falharam, mães que falharam, mas sempre vai haver alguém, um mais velho, que não te vai deixar, tu enquanto criança, julgares o teu pai
por mais que o teu pai, ou por mais que o pai ou a mãe falhe, vai haver sempre ali um adulto que vai te colocar numa posição de criança. Tu és criança, tu não podes fazer julgamento de pessoas adultas. E hoje nós temos muitas crianças que são colocadas em posições em que elas julgam os pais muito cedo. Por exemplo, crianças que presenciam situações de abusos, situações de violência, isso é cada vez mais comum. Situações de, por exemplo, até mesmo situações de crianças a presenciarem pais a terem relações. Crianças que, nós vemos os vídeos de crianças, por exemplo, que vão, batem no rabo da mãe, porque viu o pai a fazer. Criança que fala um certo palavrão que não devia falar, porque nós estamos a expor crianças em ambientes que ainda não deviam expor. E nós não temos cada vez menos isso, que é colocarmos as crianças no lugar de criança. Falta também isso. E acho que resumidamente é mesmo a falta de tempo, né? Eu acho que é mesmo isso. O pouco tempo faz com que nós não tenhamos paciência. Acho que também é ponto, né? Também revermos os nossos namoros, né? Nós às vezes namoramos por ilusões, por questões. Às vezes pensamos que não conseguimos ficar sem namorado, sem namorada, portanto nos envolvemos com a primeira pessoa que aparece ou com as ilusões que nos aparecem. Porque depois que tu começa num namoro, né? Porque é um namoro que depois gera uma criança, né? Então acho que é termos noção de que é que nós procuramos em um homem, o que é que estamos a namorar, o que é que. Mas estamos a namorar por quê? Para quê? Então isso não é preciso saber. Depois termos filhos quando quisermos ter filho, não é? Porque não aconteceu. Isso, hoje em dia a medicina está tão avançada que não se justifica, né? Então todos nós temos pecado, mas nós temos filhos e estamos separados das mães, dos pais. Eu não tenho. Yeah. Não Tu ainda. O Danilo está em condições de ouvir os meus conselhos e praticá-los. Eu não tive ninguém que me falasse essas coisas, portanto aproveita aqui as dicas do Joaquim também. Nesse caso, aqui em Portugal, nós continuamos a produzir música infantil. Então as crianças temos músicas feitas para criança e tudo mais. Em Angola é que deixou-se de produzir música infantil. Não existe, hoje em dia em Angola nós não temos artistas que façam músicas infantis. Temos artistas para adultos e que estão a ser, como é que eu posso dizer? Estão a ser consumidos por crianças também. Nós temos crianças a ouvirem coduristas, temos crianças a ouvirem house e não sei o quê, que são músicas que não são apropriadas. E fazer aquelas danças meio estranhas. Sim, eu acho que está em falta também música infantil. Não se produz música infantil desde os anos 90 em Angola, não há. A música infantil. Eu vivo próximo de uma escola, aqui em Montebrão, e nos dias de férias, as crianças passam lá o dia na escola, aqui em Portugal é assim, né? Estão de férias, mas as crianças passam o dia na escola. Eu ouço muita música, muito funk, música brasileira, na escola primária. Ouço funk, já ouvi kuduro e ponto, né? Pode dizer que também aqui ouve-se música, crianças também ouvem música de adulto. Crianças gostam de música adulta. As mensagens elas não percebem nada de mensagem. Elas ouvem um ritmo, gostam, depois assistem videoclipes, que também elas veem a televisão com os pais, veem mesmo os programas, isso mesmo é outro problema. O que acontece? Quem produz música infantil não tem consumo, não tem aquela batida que tem música de adultos. Não tem o ritmo. Depois também hoje há festas de aniversário, há festas de casamento. Nos casamentos as pessoas levam as crianças, não sei porquê, não entendo. Aniversário de criança, colocam música de adulto, não sei porquê. Acho que qual é o nosso problema? Nós não temos tempo de estar com as crianças. E se nós colocamos música de adulto e elas chorarem, nós já não temos sentimento de sentir mal e nós queremos parecer bons pais. Então colocamos música de adulto. E cada vez mais a música infantil pura não é consumida. Porque nós os pais também não facilitamos a coisa, tá vendo? Depois o que acontece? Quem produz música infantil também não grava. Se eu gravar não vou ser ouvido. Então é aqui um paradoxo muito forte entre o que é que nós queremos consumir com as crianças. É muita coisa mistura que eu acho que cada pai deve colocar os seus filhos a ouvir música infantil. Só assim que a coisa vai mudar, senão esquece.
pedofilia é doença, atenção, não é porque o indivíduo por si mesmo quer. Não, é um problema psicológico, é doença, ponto. Eu penso assim, que a pedofilia é uma doença, né? Não? Não achas? Pedofilia é crime. Não é doença. Se fosse doença, seria tratada, né? Sim, mas doença, essa coisa de dizer que é doença, depois querem os pedófilos. Querem colocar os pedófilos no hospício ou no manicômio, dizer que é doença, não é bem assim. Eu acho que não é doença, eu acho que são pessoas mal intencionadas que, pronto, cometem crimes e têm que ir presos. Sem mais acréscimo, portanto, muito obrigado pela sua audiência. Faz agora um like, se inscreva no canal, deixa aqui a tua dúvida, o seu comentário, um tema que você quer que a gente discuta os dois no próximo episódio ou sozinho no próximo episódio. Denilson, muito obrigado. Não foi fácil te convidar para aqui. Quer dizer alguma coisa como pessoal? Eu que agradeço, né? Foi difícil porque eu não me sinto ainda à vontade com essa coisa de câmaras e não sei o quê, mas consegui, espero que tenha corrido bem, espero que o pessoal goste. E pronto, é isso. Depois falta mulheres, não fujas. Mulher não vou falar da mulher.